Qual o maior benefício de avaliar as funções metabólicas do seu paciente? Que eu vejo hoje. Você para de perder tempo realizando protocolos que às vezes aquele paciente não vai surtir efeito. Você economiza tempo, economiza insumo. Você passa mais credibilidade, fortalece a sua comunicação com o paciente, porque o paciente ele começa a verificar que tudo que você está falando para ele faz sentido, que aqueles sintomas que você está juntando com a disfunção estética e o que você está vendo nos exames, ele apresenta. E aí ele começa, inclusive, até te passar mais informações de relatos que ele está tendo que justifica ali aqueles exames. E isso vai te ajudando a elaborar mais justificativas, mais defesa ao seu lado, mais justificativas do porquê aquela disfunção estética tem. E isso é muito maravilhoso. Então, essa é uma das vantagens. Segundo, é que os seus resultados estéticos são muito melhores, porque você vai conseguir ser assertiva, você vai resolver o problema. Terceiro, você contribui com a saúde do paciente. Saúde essa que às vezes ele nem percebe que está debilitada, mas quando você mostra nos exames, ele consegue visualizar isso. Então, isso é muito legal, tá? Se você não fizer o exame, o que vai acontecer? Você precisa mostrar para o seu paciente os malefícios de não avaliar esses exames. E quais são esses malefícios? Vamos pensar aqui juntos para você ir aumentando aí os seus argumentos perante o seu paciente. Uma vez que já é claro para você que as disfunções estéticas são um reflexo do corpo para avisar que algo não está bem, você tem que deixar isso mais claro para o paciente. Por exemplo, olha, você pode estar apresentando um exemplo, tá, gente? Resistência à insulina. Resistência à insulina causa inflamação no corpo. Essa inflamação origina todas as outras demais disfunções, mas dentro delas o paciente vai começar a ter problemas de manchas na pele. Todos os tipos de mancha, mas a que mais evidencia, a que mais incomoda é o melasma. Aí você fala assim, olha, tá vendo esse melasma que você está tendo? Esse melasma, hoje aqui, é reflexo, por exemplo, dessa insulina que está aumentada. Se nós não corrigirmos essa insulina agora para melhorarmos o teu melasma, daqui 5, 10 anos você vai ter diabetes. E aí você vai ser doente, portador de diabetes. E o paciente hoje, eles já estão muito esclarecidos em relação à diabetes. Eles já sabem quais que são os malefícios do diabetes. Caso ele não saiba, você ainda pode potencializar. O diabetes acaba sobrecarregando mais o corpo, aumenta a inflamação. Esse paciente vai ficando com problemas aí de glicose na corrente sanguínea, então picos mais elevados, picos menos elevados, pode às vezes desmaiar, pode ter problemas de visão, pode começar a ter problemas nos rins. No futuro, se isso for piorando, pode entrar a ter que amputar algum membro, e aí você vai potencializando isso. Por quê? Porque nesse momento, você tem que deixar claro para o paciente o seguinte, a sua disfunção estética é um sinalizador. Se nós não cuidarmos desse sinalizador agora, isso vai evoluir para uma patologia. É muito mais fácil prevenir uma patologia cuidando da sua disfunção estética do que tratar uma patologia já instalada. Então, você tem que colocar isso para o paciente para que ele entenda que as disfunções estéticas dele são uma urgência. E a partir do momento que ele percebe que isso é uma urgência, ele vai querer se cuidar. E você só consegue provar para o seu paciente, mostrar para o seu paciente que é uma urgência, quando você tem ali os exames laboratoriais para você mostrar exatamente onde que está errado isso daí, tá? Então, gente, sempre que você tiver dificuldade em fechar um procedimento para o seu paciente, você tem que mostrar para ele quais que são os malefícios disso não acontecer. Vamos fazer um outro exemplo comum aqui. Pacientes que apresentam queda de cabelo. Queda de cabelo, cabelos frágeis, ou o cabelo não cresce, qualquer problema capilar, normalmente está associado aí a fatores nutricionais. Esses fatores nutricionais começam a refletir numa disfunção de tireoide. Pacientes com problemas de tireoide, eles começam a ficar depressivos, eles começam a ficar tristes, não ter energia criativa, não dormir direito. O paciente dorme, ele quer dormir o dia inteiro, ele dorme 24 horas, 48 horas, ele está constantemente com sono, mas não é um sono reparador e cicatrizador. Então, o paciente dorme e ele continua cansado. Então, quando eu falo em não dormir direito, não é porque o paciente não sente sono e não dorme. No caso do hipotireoidismo, o paciente sente um sono absurdo, mas é um sono que não regenera. Então, por isso que o paciente quer continuar dormindo. E quando você consegue
constatar isso a nível dos exames, você, profissional da estética, você pode suplementar esse paciente. E por que você pode conduzir isso com o seu paciente? Porque ainda não é uma patologia instalada. Você está avaliando esses exames de acordo com os valores ideais. Isso é muito precocemente de ter uma patologia instalada. Então, você pode intervir. E que você começa a suplementar esse paciente, você devolve qualidade de vida para ele. Então, você tem que mostrar para ele, olha, essa queda de cabelo, esse problema capilar é reflexo disso. Se nós não corrigirmos isso, você vai evoluir para isso. Você precisa mostrar para ele todos os benefícios dessa consequência de não cuidar das disfunções estéticas dele, tá? E aí, as alternativas que você pode apresentar para ele é em relação, se você perceber realmente que esse seu paciente não consegue fazer os exames, às vezes por dinheiro, não consegue de modo algum naquele momento, enfim, apresenta essas soluções de você encaminhar ele para o SUS, para ele fazer pelo SUS, apresenta as opções de cartinhas de encaminhamento para ele fazer pelo convênio. Ao invés de você pedir vários exames, pede um exame especial. Qual exame seria esse, Júlio? O exame de hemograma, para começar a fazer uma triagem. O exame de hemograma, gente, ele não conclui nenhum tipo de raciocínio, mas ele te abre portas, ele te sinaliza, ele te apresenta opções, e a partir daquele exame, você vai vendo quais outros que são necessários. Então, às vezes, o paciente tá muito apertado de dinheiro, o que eu acho difícil, porque se ele estiver bem apertado de dinheiro, ele não vai fazer um procedimento estético, certo? Mas talvez ele argumente isso. Solicite desse paciente um hemograma. Esse é um exame bom, bonito e barato, por isso que eu chamo ele de 3Bs. Esse exame dá um panorama geral do paciente. Através desse exame, você consegue mostrar para o paciente várias coisas. Esse exame custa aí R$30, 40, R$50, às vezes até mais barato. E quando o paciente faz esse exame que traz para você, ou talvez ele já tem um exame feito mais antigo e traz para você, que você pega aquele exame, você consegue ter um norte de como continuar ali com aquela avaliação. E aí você vai explicando ao paciente, olha, tá vendo isso aqui? Isso aqui me fala se a sua entrega de oxigênio tá boa ou não. Aqui me fala se você tá com estresse oxidativo ou não. Aqui me fala que você tá com suspeita de parasitas, de alergia, de disbiose, com tendência a ter candidíase de repetição, de ter herpes, enfim, você vai destrinchando um único exame que custa R$30 para o seu paciente e você vai falar tantas coisas para ele, vai dar tantas informações para ele, que ele vai falar assim, nossa, mas se só com esse exame você viu mais ou menos tudo isso, se eu tivesse feito os outros, como que não seria? Aí você fala, calma, isso aqui é uma triagem. Então, agora, a partir do que eu estou enxergando aqui, eu precisaria desse, daquele outro. Enfim, se você realmente precisar, porque às vezes você não vai precisar, certo? Mas a partir desse exame, o paciente vai ter clareza da sua comunicação. Ele vai ter clareza do que você está investigando, do que aquilo causa de benefício para ele. E ele vai se sentir entusiasmado. Outra questão também é que você pode ainda potencializar para quebrar essa objeção do paciente, é explicar para ele o seguinte: o que vale mais a pena? Você realizar esse exame para que eu descubra o que está originando essa disfunção estética e eu conseguir elaborar uma proposta de tratamento para você que seja eficaz, ou você ficar gastando comigo, gastando com protocolos que às vezes não vai ter resultado, você ficar chateado, procurar um outro profissional, começar tudo de novo, ficar mudando aí de profissionais igual macaco de galho em galho, sem ter uma resposta e ficar cada vez mais triste com a sua disfunção estética, ou a gente resolver isso de uma vez por todas. O paciente vai querer fazer isso e resolver de uma vez por todas, tá? Eu, em especial, comigo, eu ainda não tive nenhum paciente desde que eu comecei a trabalhar com exames laboratoriais em estética, tá? Porque isso não foi sempre, foi dos últimos anos para cá. Mas desde que eu comecei, eu não tenho dificuldades do paciente fazer os exames para mim. Muito pelo contrário, os pacientes desejam fazer os exames, eles querem as minhas observações, as minhas ponderações. Por quê? Porque são muito ricas. Eu verdadeiramente dou uma aula para o paciente. É o que eu falo para meus alunos, é um show. Destrincha aqueles exames, deixa o paciente de boca aberta. E é exatamente assim que eu faço. Então, o paciente deseja. Hoje, os pacientes, às vezes, eles vêm para mim e falam assim, nossa, você não vai pedir exames? Faz tempo que nós fizemos exame, não, vamos pedir novos, vamos fazer novos check-ups? Às vezes, eles querem fazer. Por quê? Porque eles querem
dar sequência, eles querem ver como é que está o metabolismo, o que, que mudou, essas coisas. E isso é muito maravilhoso. Então, essas queixas que eu recebo do paciente, às vezes, falar assim, o paciente não tem dinheiro para fazer os exames, são cases de pessoas que eu recebo no inbox do Instagram, e eu achei relevante trazer o meu ponto de vista, o meu olhar para vocês em relação a isso, tá certo? Estecas. Então é isso aí que eu queria bater esse papinho com vocês, para que vocês fortaleçam os argumentos em relação aos pacientes. Se o paciente não está fechando com você, não quer fazer os exames com você, se é um paciente que você vê que está só buscando por preço, é porque você não está conseguindo agregar valor, você não está conseguindo mostrar para ele que você é diferente do vizinho, diferente do concorrente. Então você precisa de mudar essa sua conduta. E você só vai conseguir mudar isso adquirindo conhecimento embasado cientificamente, tá?